É bom e ruim ao mesmo tempo, né? Mas aí eu falei, beleza, vou conseguir entrar na faculdade. Aí entrei na faculdade pelo FIES e comecei a fazer a faculdade de Direito. E aí eu comecei a retomar como que eu era no ensino fundamental. Comecei a retomar. Porra, eu estudava, eu era bom, eu preciso reaprender a estudar porque eu quero mudar de vida. E aí, quando eu entrei na faculdade em 2013, comecei a... eu tava num ambiente onde tinha muito... como é que eu posso dizer? Playboy, a verdade é essa, porque era uma faculdade particular. Quem tinha condição de pagar uma faculdade de direito particular é porque, né, pagava mensalidade de R$1.500, R$2.000 por mês. Pô, a pessoa tem que ter, no mínimo, uma classe média para conseguir pagar isso sem ser por financiamento, né? E aí eu comecei a andar com essa galera. E eu comecei a perceber que esse pessoal tava tentando me puxar pro mesmo estilo de vida que eu tinha quando eu tava no ensino médio. Então o pessoal ia muito pra bar, o pessoal matava muita aula, o pessoal... Tinha uma rua... Oh, meu Deus, bati aqui. Tá tranquilo. Sobreviveu. Tinha uma rua chamada Taguá, atrás da faculdade, que era lotada de bar, o pessoal matava aula, ia pra lá e me chamava. E eu falava, meu, não vou fazer isso, vou seguir focado. E já que eu não conseguia me aproximar dos meus colegas de classe, que inclusive posteriormente começaram a me chamar de groselha. Mas por quê, groselha? Groselha porque quando eu criei o meu Instagram em 2015... Eu vou chegar lá. Uhum. Eu comecei a tentar ensinar as pessoas a fazer um método de estudo para tirar notas melhores. Aí o pessoal começou a me chamar de blogueirinho que só falava groselha. Que eu queria me aparecer, você entendeu? Então eu falava que eu só falava merda. Como é que em 2015, 2016 eu já tava tentando ensinar a galera a passar na OAB? Como é que alguém que nem prestou a prova da OAB quer ensinar alguém a passar na OAB? Você entendeu? O pessoal fala groselha. E aí em 2013 eu falei assim, beleza. Se eu não consigo me aproximar dos colegas, quem que eu posso me aproximar? Quais são as referências que eu tenho dentro desse novo ambiente que eu estou inserido? Os professores. Sim. Porque apesar de muita gente falar mal de concurso público, falar mal dessas profissões autônomas, principalmente a galera que hoje, né, vive mais esse negócio do marketing digital. Ah, você não tem que fazer faculdade, você tem que ficar rico por conta própria. Tem muita gente que bate nessa tecla. Mas quando eu tava em 2013 na faculdade, quando eu vi um promotor de justiça que levou 5 anos para passar no concurso público, levou 20 anos para fazer carreira lá dentro, esse cara para mim era um deus. Sim. Você entendeu? Quando eu vi um advogado com 30 anos de carreira, com escritório, com um carro importado, eu falava, meu, esse cara, pelo amor de Deus, esse cara é a simbologia de sucesso pra mim. Eu preciso me aproximar desse cara. Então, meus professores eram promotor de justiça, era juiz de direito, era desembargador, era advogado com escritório conceituado. Então, esses caras, eu comecei a me espelhar muito nesses caras. Muito. E aí eu comecei a tentar me aproximar deles. Fala, professor, você quer que eu ajude em alguma coisa, alguma correção, algum trabalho? Como é que eu posso aprender mais sobre a matéria? Você consegue me passar o conteúdo programático do semestre para eu estudar antes e quando eu chegar eu já estar mais preparado na aula? E aí, os colegas de classe começaram a perceber isso. E aí eles começaram a me chamar de baba-ovo, de chupa-rola. O Carlos sofreu muito bullying. Muito bullying. E no final das contas, isso mostra muito como a sociedade funciona. Sim. Tem uma pessoa que ela tá querendo vencer. Acho que tem um vídeo do Flávio Augusto que ele fala assim, né? Você vai seguir um caminho onde todo mundo vai te criticar. Mas lá na frente todo mundo vai te aplaudir. Sim. Exatamente. Que é o seu caso hoje. Sim. E aí o pessoal ficava pesando muito na minha, falando, você só fica puxando o saco dos professores, por isso que você tira uma nota boa. Só que, meu, o professor não vai aumentar sua nota só porque você tá conversando com ele e quer estudar um pouco mais, entendeu? O professor vai lá, vai corrigir o que tem que corrigir. Sim. Eu tirava boas notas porque eu, de fato, estudava. Eu puxava o conteúdo programático inteiro do semestre, sabia os tópicos que o professor ia lecionar em cada uma das aulas. Eu estudava isso anteriormente, chegava preparado e quando ele passava para mim, eu já tinha uma noção e depois estudava isso posteriormente. Então, tinha uma fixação do conteúdo 360. Eu estudava antes, durante e depois. Então, por isso que eu tirava nota boa. E quando eu entrei na faculdade, eu comecei a estudar muito sobre leitura ativa. Como que eu posso fixar melhor o conteúdo que eu estou estudando? É só ler? É ler e anotar? É ler e grifar? É ler por determinado período de tempo e depois descansar? Eu comecei a estudar como estudar, porque estudar não é só você pegar uma folha e começar a ler e achar que aquele negócio vai entrar na sua cabeça por osmose. Não é assim que funciona, você entendeu? Você tem que ter um tipo de método de estudo ativo. Porque senão você não fixa as coisas. E eu criei isso muito na faculdade e os meus colegas começaram a me repreender presencialmente por conta disso. Aí em 2015, o que eu fiz? Falei, bom, vou criar um Instagram, porque algumas poucas pessoas, coisa de
3, 4 pessoas começavam a falar assim, Carlos, como é que você consegue tirar essas notas boas? Você consegue ajudar a gente? Eu falei assim, consigo. Aí eu ensinava essas pessoas presencialmente como fazer isso e eu comecei a tomar gosto por ensinar. Essa parte de lecionar começou aí. E aí eles falaram assim, pô, legal o jeito que você tá ajudando a gente a tirar a nota legal. Por que você não começa a falar isso em alguns outros lugares? Talvez dentro de uma comissão ali da faculdade. E aí eu comecei a entrar dentro dos módulos que tinha dentro da faculdade de estudo. E aí lá dentro me deram a ideia... A Adriana, inclusive, obrigado, Adriana, você é incrível. A Adriana deu a ideia de falar, Carlos, começa a ensinar isso nas redes sociais. Adriana, muito boa, a Adriana me deu essa ideia. Acabei de lembrar que foi a Adriana que me deu essa ideia. E aí, em 2015, ninguém postava em Instagram, tipo, conteúdo. Era, tipo, foto de prato de comida, era foto de paisagem. Era outra rede social. Era outra rede social. Era aquela rede social marrom... O símbolo era marronzinho e o aplicativo dentro era azul. Sim, a barra azul embaixo. Isso. Não tinha nem vídeo, não tinha story, não tinha nada. Era só foto. E aí eu postava foto, né, eu estudando e fazendo uma legenda enorme do que eu tava estudando e como que eu tava estudando. E aí eu não sabia o que eu tava fazendo, mas nessa época eu comecei a produzir conteúdo. Porque nessa época não tinha esse negócio de, você quer vencer na vida, produz conteúdo, depois faz lançamento, depois ganha dinheiro e tal. Não tinha nada disso. Assim. Na verdade até tinha, mas não era... divulgado como é hoje. O conteúdo vinha no e-mail. E-mail marketing. Isso, exatamente. O conteúdo vinha por e-mail. E aí eu comecei a fazer isso em 2015. Por eu ter sido um dos pioneiros, eu ganhei um destaque dentro da área de estudantes de direito, dentro do nicho jurídico, muito rápido. Então, coisa de 2015, 2016, eu já tinha 15, 16 mil, 20 mil seguidores, mais ou menos. Caramba, e é muita coisa pra época, né? Então, você imagina, 15 mil seguidores em 2016, eu comecei a ficar o famosinho do Instagram, você entendeu? Sim. E aí lá, eu comecei a sentir um feedback que eu nunca tinha tido na minha vida. Quais eram? Que era do tipo, caraca, que legal, Carlos, que você tá ajudando a gente. Pô, que bacana. Aí eu postava às vezes uma foto minha, vinha a gente falar assim, nossa, que bonito. Eu falava, nossa, obrigado. Então as pessoas me elogiavam e eu me sentia acolhido. Coisa que presencialmente com os colegas de classe eu não conseguia. Coisa que eu tentei no ensino médio, mas eu paguei um preço alto por isso, por conta do tipo de atitude que eu tinha que ter pra estar inserido naquele meio. Coisa que quando eu tava no ensino fundamental, não tinha, porque eu era zoado por estudar junto com meus outros 2 amigos e o meu irmão. Então, ali eu me senti seguro. Falei, caraca, a internet me abraçou de uma forma ou outra, entendeu? Me deu, vamos dizer assim, amor que eu não conseguia ter presencialmente das pessoas que estavam do meu lado. E eu só fui entender depois que o problema não era eu, o problema era as pessoas que estavam no mesmo ambiente que eu tava. Você entendeu? Eu queria mais, as pessoas que estavam ali não queriam mais, elas só queriam fazer o que todo mundo faz. A galera entra na faculdade achando que vai sair com um diploma e que depois que você tiver o diploma, você vai ser contratado e você vai conseguir seguir carreira profissional. Hoje, se você tem só um diploma, você só tem um papel. Se você não faz cursos extracurriculares, se você não faz uma especialização, se você não tem um inglês, se você não tem um Excel, se você não participa de palestras, se você não participa de workshop, pô, você acaba criando uma defasagem, porque hoje você tem que ter esse conhecimento multidisciplinar. E nessa época eu já percebia isso, só que as pessoas não aprovavam esse tipo de atitude. Eu era muito chato, pelo menos com os meninos lá da minha sala, porque eles falavam assim, Carlos, por que você vai tanto pra palestra da OAB? Toda semana eu ia pelo menos para 3, 4 palestras. A OAB tem uma sessão gratuita de palestras que normalmente, pelo menos na minha época, né? Tinha palestra todos os dias sobre temas de direito do trabalho, direito civil, direito penal. Pra quem não sabe, hoje eu mexo com o mercado financeiro, né? Mas eu sou advogado também, né? Só fazer contextualizar essa parada. E eu já vou chegar onde o mercado financeiro entrou na minha vida. E eu participava dessas palestras e o pessoal falava, agora além de puxar o saco dos professores da faculdade, agora fica lambendo as bolas lá do pessoal da OAB. Pô, o pessoal tava complicando. Não, era foda, e como cara. que você lidava com esse tipo de sei lá, de grosseria, de bullying, né? De ataque? O que você fazia? Você sentava e chorava e fazia com raiva as coisas que você tinha que fazer? Na frente das pessoas, eu agia com frieza e indiferença. Mas quando eu chegava em casa, eu chorava.
Eu não tenho vergonha de falar isso, não. Eu não sou daquele cara que tem um perfil de... eu sou sombrio, frio, as pessoas podem falar mal de mim, eu sou inabalável. Não, naquela época eu ficava tipo, legal, tá, ficava quieto, mas chegava em casa e falava, será que eu tô errado? Será que realmente eu duvidava muito de mim nessa época. Só que eu tinha persistência quando eu conversava com os professores, eles falavam, não escuta essa galera. Eu já sei o fim dessa galera. Entendeu? Continua onde você tá. Os professores falavam isso pra mim. E aí aquilo me reconfortava. E aí eu criei o Instagram em 2015, comecei a falar sobre método de estudo, e isso se perdurou até 2017. Eu não sabia o que estava fazendo, estava produzindo conteúdo, e eu produzi conteúdo por 2 anos. 2017 era o ano que eu me formava na faculdade. O que eu tinha que fazer para virar advogado? A prova da OAB, o exame de ordem. Só que a faculdade que eu fiz, apesar de ser particular e ter saído com mais de 40 mil reais em dívidas no FIES quando eu terminei a faculdade, não era uma faculdade super renomada. Então, eu não tinha certeza se eu ia conseguir passar na OAB. Aí eu falei assim, então beleza, o que eu tenho que fazer para passar na OAB? Eu vou fazer um cursinho preparatório?